Secretário da Educação garante ao CEPERS que vai chamar professores concursados para o início do ano letivo na rede pública do estado. Moradores da Zona Sul sofrem com os efeitos dos temporais de verão na capital. Pelo telefone da Brigada Militar, um desrespeito à cidadania. Trotes correspondem a 12% das ligações diárias para o 190. Ao vivo em nosso estúdio, uma entrevista sobre o levantamento do Tribunal de Contas que mostra o nível de transparência das prefeituras gaúchas. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O piso do magistério ficou fora da pauta no primeiro encontro do novo secretário da Educação do Estado com a direção do CEPERS. Na reunião, Vieira da Cunha garantiu que vai chamar os professores concursados no início do ano letivo na rede pública do Rio Grande do Sul. O tema dos salários da categoria será tratado diretamente com o governador José Ivo Sartori. Com o período de matrículas encerrado, a Secretaria da Educação vai poder saber quantos professores são necessários em sala de aula. A rede estadual de ensino conta atualmente com 89 mil professores, número que deve diminuir em 2015. Segundo o CEPERS, a média anual de pedido de aposentadoria no magistério é de 8%. Para que não haja falta de professores, o governo pode chamar os aprovados em concurso. É óbvio que a gente ainda sabe que no início do ano, provavelmente teremos professores que vão tirar licença, saúde ou vão pedir a sua aposentadoria, mas é importante que já estejam pelo menos informados esses professores à espera da nomeação, para que possam ser preenchidos principalmente, fundamentalmente, nomeando professores que foram aprovados no concurso. E, em segundo, reaproveitando aqueles que foram dispensados. Agora um período de ajustamentos para que a gente possa ter o quadro todo estabelecido. E aí sim nós poderemos informar possíveis deficiências, né? E que vão resultar na necessidade de chamarmos concursados ou, se não houver, concursados aptos a atuar naqueles lugares em que houver necessidade de professores, utilizaremos então o nosso cadastro, né, de contratos emergenciais. Segundo o secretário, a área educacional não vai ser afetada pelo decreto do governo gaúcho para conter despesas pelo prazo de 6 meses, congelando nomeações e contratações no serviço público. O governador já foi explícito no sentido de garantir que a educação, assim como a saúde, segurança e outras áreas essenciais, não vão sofrer qualquer tipo de prejuízo com as medidas de contenção de despesas que foram anunciadas. Em havendo a necessidade, comprova-se a necessidade e o governador, excepcionalmente, autoriza a medida necessária para que esses serviços públicos essenciais não sofram qualquer solução de continuidade. A Defesa Civil alerta que os temporais típicos do verão vão continuar a ocorrer em Porto Alegre. Por isso, moradores de áreas de risco devem adotar precauções. A zona sul da capital foi a região da cidade que mais sofreu com as últimas chuvas. Rosângela vive com os 7 filhos e um neto nessa casa de madeira no bairro Camaquã. E o perigo mora no pátio. Os galhos maiores da imensa árvore, por sorte, só atingiram o telhado da casa do vizinho, que não chegou a ficar danificado porque a construção é de alvenaria. Mas com as chuvas e ventos constantes, ela tem medo. Tô apavorada que vou embora daqui. Ontem, no final da tarde, foram 36 milímetros de chuva na Zona Sul e 28 no centro da cidade, em pouco mais de 10 minutos. Atingidos pelo temporal de terça-feira, a família de Madalena cobriu com uma lona o carro que ficou com os vidros quebrados para evitar mais prejuízos. Eles também improvisaram telhas de zinco, onde o telhado foi arrancado. E todas as 15 casas do beco ainda estão sem luz, porque o poste foi atingido por essa árvore. Prejuízo não só para minha família, mas para todo mundo aqui da vila aqui foi bem grande. Eu perdi telhado, as coisas de dentro de casa. Meu filho, o carro também foi destruído, o carro do Alexandre ele também foi destruído.
No entorno da rua Breno Baldo, os galhos das árvores que obstruíram a via foram cortados. O mesmo trabalho foi realizado ontem em outras ruas do bairro, onde dezenas de árvores foram atingidas. A Defesa Civil explica que esse foi um fenômeno atípico e pontual, que as árvores eram sadias, mas foram atingidas por raios. O alerta principal é para a continuidade das chuvas fortes de final de tarde por influência dos fenômenos El Niño e Laninha. O indicado é sair de casa e procurar um local seguro se a água invadir a residência, principalmente próximo a arroios ou nas margens do Guaíba. Já sai para um local mais seguro, mais alto, próximo da sua residência, mais longe dessas áreas ribeirinhas. E aguarde, porque nesses eventos, especificamente nesses eventos, dessas enxurradas rápidas, que nem foi ontem foram 10 minutos de muita chuva. Uma hora depois, a cidade já voltava ao normal. E aí ela pode voltar para a sua casa. Aqueles que, por acaso, permanecerem com água ou que tiver algum vegetal ou alguma árvore que tenha caído, nos chame. E a frente fria que traz chuvas ao estado começa a avançar em direção a Santa Catarina e Paraná nesta sexta-feira. Ainda há possibilidade de chuva no centro e na região norte. À tarde, o tempo começa a melhorar na zona sul e as temperaturas vão se manter amenas. Vamos conferir a previsão completa para amanhã. Muita nebulosidade nesta sexta-feira. Na região metropolitana, o sol ficará entre nuvens. A temperatura máxima em Porto Alegre será de 28 graus. No norte do estado, o sol vai aparecer pela manhã, mas logo será substituído pelas nuvens. Em Soledade, há a possibilidade de chuva à noite. Na fronteira oeste, a nebulosidade será alta, mantendo as temperaturas mais baixas. Em Quaraí, a mínima será de 19 graus. Na região central, vai registrar muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva. Em Cachoeira do Sul, a máxima será de 27 graus. No sul do estado, o dia será nublado. Em Piratini, a mínima será de 24 graus. O Banrisul ficou em segundo lugar no ranking das instituições financeiras do país, com o maior número de reclamações de clientes registradas no Banco Central. Foram 40 queixas no mês passado, em média, uma para cada 97 mil consumidores. Em primeiro lugar no ranking ficou a Caixa Econômica Federal, com uma queixa para cada 92 mil clientes. As principais queixas foram quanto à restrição de portabilidade de crédito, legitimidade das operações e débito em conta não autorizado. O levantamento abrange instituições financeiras com mais de 2 milhões de clientes. A assessoria do Banrisul informou que a direção ainda está avaliando os dados e ainda não tem uma posição sobre o assunto. Apenas 23% das prefeituras e 5% das câmaras de vereadores dos municípios gaúchos atendem aos principais itens exigidos pela Lei de Acesso à Informação. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Lívia Guilhermano. Conforme o Tribunal de Contas do Estado, depois de 3 anos de vigência da lei, apenas 11% dos municípios discriminaram os veículos que possuem, por exemplo. Levantamento de patrimônio e registro de despesas também são itens que são falhos na maioria dos sites. Mesmo assim, 99 prefeituras gaúchas receberam um selo de qualidade do TCE por terem cumprido as exigências da Lei de Acesso à Informação. Lívia Guilhermano para o Jornal da TVE, segunda edição. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio um dos organizadores do levantamento do TCE, o auditor público Renato Pedroso Laures. Boa noite. Renato, obrigado aqui pela presença no nosso estúdio. Boa noite, boa noite. Esse levantamento durou quase 2 meses no ano passado. Qual foi o principal desafio para reunir todos esses dados e poder, de alguma maneira, categorizar esses municípios? Olha, foram destacados quase 20 pessoas, auditores, para verificar cerca de 500 sites da Câmara como da Prefeitura, para verificar 20 quesitos, cerca de 20 quesitos, que contempla tanto despesas como licitações, contratos, o pedido, um formulário de pedido de informações pela internet, relação de servidores, enfim, um conjunto de informações que preserva o que está na lei e que é boas práticas para o cidadão conferir depois as informações das atividades dos órgãos. E o TCE percebe que, em parte, as prefeituras faltam capacitação técnica para a implementação desses dados na Lei de Acesso à Informação. O que falta para que esse número seja ainda maior, tanto das câmaras de vereadores, por exemplo, 93 municípios câmaras de vereadores não possuem sites, quanto o Executivo Municipal?
Exato. Na verdade, a partir dessa campanha que a gente tem feito, que é a campanha Transparência Faça Essa Ideia Pegar, a gente tenta mobilizar tanto a população como também através do prêmio, valorizar aqueles que de alguma forma já implementaram informações e que sirva de exemplo ou de estímulo para os demais avançarem e identificar a partir do nosso portal, que está divulgado essas informações, identificar o que pode melhorar para facilitar o conjunto de informações necessárias para o cidadão. E o selo digital de prêmios de boas práticas de transparência na internet é uma maneira também do cidadão saber se a sua prefeitura, se a sua Câmara de Vereadores está de acordo com os dados solicitados pela legislação. Perfeito. A gente disponibilizou o selo para aqueles que foram os 99 executivos e os 24 legislativos, que eles podem, de alguma forma, distribuir e destacar no seu site, para verificar que eles, a partir da nossa avaliação, foram bem-sucedidos e são papéis de destaque em boas práticas de transparência. A divulgação desse resultado agora já traz reflexos para vocês, ou seja, tem prefeituras que não participavam, que não tinham esses dados disponíveis à população via internet e agora procuram o TCE. Exatamente. Para tentar, a partir de então, participar, enfim, disponibilizar esses dados. Exatamente. Então, e de alguma forma a gente também continua à disposição para aqueles que eventualmente não têm as informações e encontram dificuldades, a gente explicar melhor a metodologia que a gente utilizou e fomentar essa divulgação dessas informações para aqueles que não atenderam até agora. E uma das formas é que esses dados estejam de maneira tranquila para o acesso ao cidadão, que não seja difícil na navegação. Exato, que até dos quesitos era no sentido de que possa gravar em relatório, por exemplo, um conjunto de informações de despesa que contempla, quer saber o tipo da informação, para qual fornecedor foi paga uma determinada despesa. Então, essa informação é, às vezes, bastante expressiva e, às vezes, requer uma tecnologia para emitir relatórios para o cidadão poder manusear e tirar suas conclusões ou suas inquietações a respeito dessas atividades do órgão. Outro item que é a questão de alerta aos municípios é o fato de que não ter os dados disponibilizados à população a partir da lei de acesso justamente à informação pode resultar na desaprovação das contas pelo TCE. De fato, na verdade, isso pode repercutir nas contas, então todos aqueles critérios que estão explicitamente na lei e a gente, de alguma forma, como fiscal da lei, está fazendo essa observação, vai constar nas contas e pode repercutir nas contas dos administradores. E uma das formas, então, do cidadão saber se a sua prefeitura possui isso é acessar o site da própria prefeitura e depois o site do Tribunal de Contas do Estado. Do site do Tribunal de Contas está tanto o estudo como os dados da nossa avaliação, como foram cada uma dos órgãos. Dentro das prefeituras pode avaliar se de fato existem essas informações e de uma forma cobrar que essas informações estejam mantidas e atualizadas. A ideia é agora para o ano fazer um novo levantamento para ver se esse percentual aumentou? Exatamente. Então a ideia é ser feita essa premiação anualmente, verificando aqueles que atenderam e tentando avançar aqueles que não atenderam. Ok. Obrigado, Renato, Obrigado. pela presença no nosso estúdio, por esse levantamento. Obrigado. Boa noite. Nesta época do ano, quando muitos gaúchos vão para o litoral, parte do comércio sofre com a queda nas vendas. Mas, em função do calor, alguns setores têm um forte crescimento nos negócios. Quem fica na cidade tem seus hábitos mudados por causa do verão. Com a alta temperatura, cresce a preferência por alguns produtos e serviços. Elas consomem produtos voltados à refrigeração, elas mudam os hábitos até de consumo de alimentação, consomem mais bebidas para se refrescar, frequentam ambientes climatizados e também procuram produtos diferenciados, como protetores solares, óculos de sol, sorvetes. Para o presidente da FEComércio, o aumento das vendas ocasionado pelo período deve ajudar as empresas a permanecer no mercado em 2015, que recém começou e já é visto com pessimismo pela maioria. Nós tivemos uma outra pesquisa, que é o índice de confiança do empresário, e demonstrou um pessimismo, só um otimismo lá perto do final de 2015. Então, em função do fraco desempenho que teve o comércio no final de 2014. Eu diria que isso ameniza para estes segmentos que têm agora a possibilidade de vender mais produtos ligados ao calor. A sorveteria do Joia, na Cidade Baixa, tem 37 anos e todo verão é a mesma coisa.
A produção aumenta em até 5 vezes, sendo vendidos em média 200 litros de sorvete por dia. Consumo bem mais alto, né, no verão, né? No inverno cai o consumo. Você já precisou ligar para o 190 e demorou para ser atendido? No último ano, a Brigada Militar recebeu mais de 855 mil ligações na capital. Quase 12% das chamadas diárias que deveriam registrar algum tipo de ocorrência eram trotes. O detalhe é que a maioria deles é feito por crianças. Alô. Os trotes fazem parte da rotina dos policiais militares que trabalham no atendimento a ligações de emergência em Porto Alegre. Uma realidade que preocupa. Atrapalha bastante as pessoas que procuram o serviço do 190 e encontram a linha ocupada, às vezes, devido a um trote, né? Existem ocorrências que são emergentes e as pessoas ficam... As crianças, geralmente, ligam para cá, alguns homens também, falando piadinha para as atendentes. Isso fica ocupando a linha, fica ocupando o espaço. As ligações entram numa fila de espera e talvez uma emergência seja precedida de uma bobagem. Essa pessoa que está fazendo o trote, ela está ocupando uma posição através do telefone 190. Outra que a gente vê como mais prejudicial ainda é aquela comunicação, uma falsa comunicação de ocorrência, onde o operador atende, é despachado uma guarnição, geralmente às vezes uma viatura, policiais militares, para o atendimento de uma ocorrência que ela não existe, né? Então isso aí é bastante oneroso para o Estado, oneroso para aquelas pessoas que realmente estão necessitando. O call center da Secretaria de Segurança Pública recebe, em média, 3.000 telefonemas diários para o 190. Deste total, 12% são ligações falsas. De acordo com a Brigada Militar, a grande maioria dos trotes é feita por adolescentes e crianças. Brigada Militar 190? Hã? É a Brigada Militar Regional 190? Sim. Ô, moça. Oi. Tem um guri aqui, ó, que tá com uma arma que ele quer matar. É? É. Quem é esse guri? Não sei. E tu tá onde? Eu tô na rua Luiz Mosquete. O que tu tá fazendo aí na rua? Eu vou comprar um sorvete pra minha mãe. O telefone de emergência, o 190, ou seja, da Polícia Civil, do SAMU, dos bombeiros, ele é um telefone para auxiliar aquelas pessoas que estão necessitando daquele serviço. Não para brincadeiras, né? Não para criar falsas ocorrências, não para ficar em silêncio. Muitas vezes nós temos aqui um trote que as pessoas ligam e não falam nada, né? Então, nós solicitamos que os pais, professores, os orientadores conversem, eduquem essas crianças, porque isso não é legal. Uma lei de 2011 que prevê a cobrança de multa na conta telefônica para quem pratica o trote foi aprovada na Assembleia Legislativa, mas nunca entrou em vigor. A Brigada Militar pensa em alternativas para coibir este tipo de atitude. Nós estamos em tratativas e nós temos um grupo de estudos que estamos verificando para criar algum mecanismo para que tenha alguma penalidade para essas pessoas que praticam o trote, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga amanhã pela manhã a lista dos aprovados no vestibular 2015. O horário ainda não foi definido pela Comissão Permanente de Seleção. O listão será fixado no mural do prédio da reitoria, no Campo Central, e logo após poderá ser conferido no site www.vestibular.urgs.br. Serão 3.996 nomes publicados para vagas em 90 cursos de graduação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso do canabidiol, substância derivada da planta da maconha, para fins medicinais. A venda segue proibida, mas a Anvisa deve apresentar em até 40 dias medidas para facilitar a importação da substância. Apesar da reclassificação, a substância será controlada. O canabidiol é indicado quando o paciente não apresenta melhoras com o tratamento convencional. Assim como outros medicamentos de uso restrito, os médicos precisam seguir normas de prescrição. Deixa de ser uma substância proibida e passa a ser uma substância de uso controlado, né? Então, isso vai colocar ela numa situação como a da morfina, por exemplo, que pode ser prescrita desde que o médico se cadastre junto à Secretaria da Saúde e utilize um receituário especial. Então, são substâncias que têm um potencial
de adição, né, de induzir ao vício, né, mas que tem indicações terapêuticas. Este médico ressalta que para o tratamento psiquiátrico existem medicamentos mais efetivos que o canabidiol. Quem é que deveria usar muito isso? É o psiquiatra. E quem está fazendo todo esse, digamos, esse barulho, né, não são os psiquiatras. No receituário psiquiátrico, o canabidiol não entrou. Quer dizer, é uso restritíssimo em pesquisa, porque tem outras substâncias, por exemplo, para convulsão, para epilepsia, para dor, muito mais poderosas e efetivas. O canabidiol já é liberado em países da Europa e nos Estados Unidos. Ele é usado no tratamento de doenças neurológicas, como esclerose múltipla e Parkinson, e também ajuda a combater sintomas da AIDS e do câncer. Mas os médicos alertam, não pode ser visto como um medicamento milagroso. O importante é não ver esses medicamentos como uma solução mágica, né? Eles já estão sendo vistos como uma solução para doenças neurológicas, mas as doenças neurológicas podem ser as mais variadas, né? São muito heterogêneas. Ele pode ser usado em alguns casos de epilepsia, outros casos de analgesia. Agora, o resultado é muito aleatório, ele não está entre os mais potentes antiepiléticos, nem entre os mais potentes analgésicos. Então, é uma substância a mais que, em alguns poucos casos, poderá funcionar. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.